Mateus capítulo 6. Eu sei que semana passada, salvo engano, o pastor Samuel falou sobre oração. Não fosse o cachecol. Brincadeira. Mas eu vou falar sobre oração também. E é algo que Deus estava... Quando me foi pedido para trazer a palavra, Deus falou comigo sobre isso, à medida que eu ia buscando a Ele. Vamos ler a partir do capítulo 5. Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Todo mundo achou aí? 6, a partir do verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Que Deus nos abençoe e que sejamos edificados a todos nós, né? Antes de falar de oração, eu quero dizer que eu não gosto daquelas... não é que não gosto, né? Não é muito a minha praia, fazer aquele tipo de pregação. 5 passos para você obter tal coisa. 10 passos para você não escorregar. 12 formas de você andar de joelho, né? Não gosto disso. Mas... e também não quero falar sobre sucesso na oração, porque oração não é meio para se obter nada. Primeira coisa, quando a gente vê aqui esse texto de Jesus, ele está trabalhando com os discípulos, mostrando uma forma de relacionamento com o Senhor. Então, se você verificar, a primeira coisa que ele fala no verso 5 é: não sejam hipócritas. Esse é o primeiro ensino que Jesus traz sobre oração. Hipócrita é aquele que finge ser o que não é. E ele diz: não finjam. Não sejam hipócritas. Sejam sinceros. Não é assim? Olha ali o verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Não sejam hipócritas. Não finjam ser o que vocês não são. Jesus está sempre, quando ele está orando, ele está sempre mostrando que ele tem um relacionamento com Deus. Você não vê Jesus de maneira alguma nas orações estabelecendo uma forma de como se comunicar com o Pai. Mas você sempre vê Jesus se comunicando com o Pai pela oração. Então, lá em João capítulo 17, você vê que chega a hora de ele ir para a cruz, e ele coloca diante de Deus a situação que ele está vivendo. Ele vai de peito aberto para o Pai. O texto diz lá, João 17, né? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Querido, se já parou para pensar nessa forma de orar? Não é uma forma que
está preparada, nem nada, e ele chega diante de Deus, muito básico, muito simples. Vamos lá? E ele está falando de ir para a cruz. Né? Ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. E aí ele vai falando. E chega num dado momento que ele coloca os discípulos diante do Pai, e ele diz: eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Jesus está sempre conversando. Jesus está falando com Deus, desenvolvendo um relacionamento simples com Deus. Sem mágica. E quando ele chega no capítulo 6 de Mateus, ele vem falando isto: busquem um relacionamento simples, sincero, não finjam. Não finjam. Não busquem algo que vocês não são. E aí ele diz: olha, eu asseguro, depois de ele dizer para os discípulos não serem hipócritas, ele diz: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Vocês já viram, né? Situações em que vocês já tiveram em reunião de oração. Quantos aqui já tiveram em reunião de oração? Todo mundo, né? Já viram? Hã? Vocês não vão em reunião de oração? Que beleza. Que bom. Ninguém foi em reunião de oração. Tá bom. Quantos foram em reunião de oração, pelo amor de Deus? Os que não foram, vão, pelo amor de Deus. Vocês são crentes, vão em reunião de oração. Tem que ir. Olha lá. Amém. Veja só. Você vai naquela reunião de oração, né? Meu pai, eu lembro que a primeira vez, meu pai tinha um problema. Nós íamos orar, o Ricardo vai lembrar disso. Ele dizia, o meu pai: o irmão José pode orar? O irmão José: claro, Senhor. Não saía mais nada da boca do velho. Desandava a chorar e acabou. Não conseguia mais. Não é o pastor José, é o meu pai José. Beleza? Então, não saía mais nada da boca dele, porque ele se emocionava. E aí tinha os outros irmãos que tinham uma carreira de oração assim, já, né, 40 anos, né? O camarada já passou por vários avivamentos, aquele cara que sabe orar, não é assim? Ó poderoso e amantíssimo Deus. Não é assim? Ó todo-poderoso. E aí o cara faz um floreio, né? O irmãozinho que nunca foi na reunião de oração, ele olha para o cara e diz: meu Deus, o céu tremeu agora. O cara começa a se aproximar para ver se dá uma esfregadinha, ver se pega nele aquilo que o cara está falando, né? Veja, eu não quero julgar nenhum irmão que faça isso ou deixe de fazer. Mas o que eu quero dizer? Que as palavras de Jesus dizem assim: olha, não sejam fingidos. Não finjam. Não façam como aqueles que buscam a oração para se exibir, para mostrar espiritualidade. Ele está dizendo isso. Eles se utilizam da oração para mostrar uma espiritualidade que eles não têm. Eles gostam de ficar em pé. Você já imaginou alguém em pé na esquina da rua orando? Tudo bem que no nosso meio a gente ia achar isso é louco, né? Você ia desviar assim do sujeito e tal. Mas no tempo de Jesus isso era uma coisa muito comum, pelo visto, dentre os religiosos. Ele diz: olha, não queiram aparecer na oração.
A oração não é feita para isso, né? Ele vem e diz, olha, vocês vão procurar um local secreto. E aí, para espanto, eu achei interessante aqui que ele diz, olha, eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Você vai fechar a porta e vai se encontrar com seu pai em secreto. Sem alarde, sem mídia. Não vai para o Facebook, camarada, tira aquela selfie, né? Eu orando. Eu com meu pai. Ele faz a carta espiritual, né? Na oração não dá. Não dá para fazer isso, né? Vai pegar mal. Diante de Deus e dos homens. Se me cai um desses na minha timeline lá, meu amigo, está bloqueado. Mas entende? É sem mídia. É você e Deus. De peito aberto. Sem fórmula. Como Jesus chega lá para ele e diz, olha, chegou a hora, pai. Eu compartilho com alguns irmãos, vou compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo. Minha oração mais sincera. Quando nós casamos, e eu comecei a trabalhar aqui, não conhecia ninguém, a vida era muito difícil, ganhar dinheiro, a luta pelo sustento da casa, ganhar dinheiro era muito difícil. Não que hoje seja mais fácil, é um pouquinho menos que antes, né? Mas era muito difícil. E chegou um período que cortaram a luz da nossa casa por falta de pagamento. E cortar a luz da casa, não sei se alguém já teve essa situação, eu tive. A coisa mais humilhante que pode acontecer para um homem, para um marido, pai, é cortar a luz da casa dele e ele não ter aonde tirar o dinheiro para pagar essa conta. E aí, querido, você passa por umas situações assim, né? Puxa, como não ser vagabundo numa situação como essa? Como você não parecer desleixado? Você não vai trabalhar? Eu ia trabalhar todo dia. Estamos falando de oração, não perdi o foco, tá? E aí, cortaram a luz daquele dia, a Núbia me ligou e diz, olha, cortaram a luz. Falei, beleza, estava no escritório sozinho, bati o telefone. Olhei para cima, foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida até hoje. Calma. Deus, estás querendo me humilhar? Conseguiu. Chorando eu falava isso. Conseguiu. Daqui para baixo, olha, pode matar que não sobra mais nada. Eu orei ao Senhor, assim, eu não sei como é que tu vai fazer isso, nem não tenho ideia. Mas pelo amor de ti. Sério, pelo amor de ti. É muita vergonha. Né? E graças a Deus, ele me ouviu. E o que eu penso, sempre pensei sobre oração, com base nesse texto, é isso. Às vezes nós queremos parecer o que nós somos, o que não somos. E quando Deus está buscando em nós, é apenas um coração sincero. Né? Vocês veem, quando vocês leem a história de Davi, Davi é um cara que não tem nada, aparentemente, para ser considerado por Deus. Davi era um sujeito sanguinário, né? Davi gostava de mulher pra caramba, né? Teve algumas. Péssimo pai, pelo que a gente lê, né? No entanto, a Bíblia olha para Davi e diz assim, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por que a Bíblia está dizendo isso sobre ele?
Porque Deus está vendo algo nele que ninguém mais vê senão o próprio Deus. Então, querido, quando nós estamos falando de oração e falando do relacionamento com Deus, nós temos que verificar esse aspecto, que pode ser muito bonito parecermos crentes no meio da multidão. Muito bonito ter vocabulário de crente na oração. Muito bonito ser cheio do Espírito Santo, né? Para inglês ver. Mas o fato é que, se é só na aparência, primeiro que você já recebeu a tua recompensa, diz a palavra de Deus. Eles já receberam. Porque o que você está fazendo é para aparecer. De modo que não há, a tua motivação é carnal. A tua motivação é profana. A tua motivação não move Deus. Mas quando você chega diante de Deus em contrição, em humilhação, você realmente vai receber de Deus um galardão espiritual. Por que eu estou falando isso? Querido, se você olha o texto, quando ele diz que o recompensará, dali para frente ele começa a mostrar a oração do Pai Nosso. Quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Se você parar para pensar o que é a oração, Guilherme, cadê você? Obrigatoriamente eu tenho que ficar aqui? Nesse teto tablado? Não, beleza, obrigado. Quando a gente pensa em oração, meus irmãos, vocês tenham em mente o seguinte: você está conversando com o teu Criador. Então, quando você usa fórmulas repetidas, né? Não sei quantos de vocês vieram do catolicismo. No catolicismo nós tínhamos, pelo menos eu era de lá, nós tínhamos uma oração para cada evento. E o Pai Nosso e a Ave Maria estavam em todos, né? Não podia faltar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas tinha o credo e tu tinha que rezar esses termos. Aí eu me tornei crente. A primeira coisa que eu aprendi sobre crente é que crente não reza, crente ora. Já viram isso? No frigir dos ovos, com o passar do tempo, eu comecei a ver que era basicamente a mesma coisa. Porque nós nos aproximamos de Deus não com a riqueza que a oração deve proporcionar para a nossa vida. Porque se você parar para pensar que nós temos fórmulas para chegarmos em oração diante de Deus, nós perdemos a riqueza do relacionamento que a oração tem que trazer para a nossa vida. Nós chegamos diante de Deus, já viu? Nós não dizemos a Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, piriri, pororó. Não falamos essa métrica da reza, nós eliminamos. Mas nós normalmente chegamos diante de Deus com uma única razão de pedir. E não tem nada de errado nisso. Mas pedimos sempre a mesma coisa. Quer ver? Você pede pela tua casa, você pede pelo teu trabalho, você pede por algum projeto que você está trabalhando. Se aquele projeto assim for do coração teu, você então, manhã, tarde, noite, você está lá, né? Mas se você parar para pensar, você está perdendo a dinâmica que o relacionamento trazido pela oração não deve ter. Porque quando ele diz, olha, não repitam. Não repitam. Jesus está falando isso. Não façam assim. Por que ele está dizendo isso? Porque é um relacionamento. Né? Você já parou para pensar como é que é o teu nome? Caio. Ô Caio, grande Caio. Caio, grande Caio. Caio, abençoa a minha casa. Caio, abençoa o meu almoço. Caio, abençoa os meus filhos, as minhas filhas. Caio, abençoa a minha esposa. Ela tem aquela maniazinha lá, Caio. Toca nela para ela parar com isso, que eu não tenho que falar, porque senão vai dar briga, Caio. Você já imaginou um troço desse? Se chega conversando com alguém assim, mas diante de Deus você chega. Diante de Deus você chega. É justificável porque como nós não materializamos Deus, né? Você não vê Deus, você conhece a Deus pela fé, você
busca uma maneira de, como é que eu vou me relacionar com esse ser invisível, incriado, que não tem que prestar conta de nada para ninguém, e que se ele quiser me fulminar, ele me fulmina assim, daquela olhada, acabou o Erasmo. Este ser. Agora este ser vem e diz assim, que ele é meu pai. Ele é meu pai. E que eu devo chegar perante ele, pai. Pai. A oração é uma manifestação do homem, onde ele pode se achegar ao seu Criador. Como ele se achega a qualquer outro igual. Mas há uma regra, não gosto dessa palavra, mas como eu uso ela todo dia, é que melhor cabe nesse negócio. Que é a seguinte, olha ali, não sejam, verso 8, verso 7. Quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, não é falar demais. Às vezes, ou a maior parte do tempo, a oração é ouvir a Deus. É estar com o ouvido aberto. Eu sou uma pessoa que a pessoa não precisa pedir para eu conversar, eu converso. Ela não precisa dizer, vamos conversar, já está perdendo tempo. Entende? Mas quando é com Deus, eu tenho que silenciar. Eu tenho que ter em mente o que eu sou. Eu sou filho, sim. Deus me ama, sim. Mas eu sou criatura. Eu sou formado por Ele. Eu estou chegando diante daquele que me criou. Eu estou chegando diante daquele que tem todo o poder. Que tempo para Ele é uma coisa que não existe. E espaço Ele criou para a gente, porque Ele não precisa. Sabe aquele... O gaúcho tem uma de chamar o outro de espaçoso, de folgado. Deus não é espaçoso nem folgado, porque isso para Ele não significa nada. Porque Ele é Senhor do espaço. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor da sua criatura. Então quando Jesus diz, olha... não pensem que vocês vão fazer alguma diferença em Deus, porque vocês falam muito. Vocês chegam diante de Deus, querendo receber de Deus, falando bastante. Mas Ele é Deus, Ele está dizendo. Não adianta vocês falarem muito, porque Ele vai ouvir, mesmo se você não falar. Entende? Ele não precisa disso. Ele diz, não sejam hipócritas, não sejam bobos. Mas ao mesmo tempo Ele quer que nós aproveitemos o melhor da oração. Ele diz, olha, mas orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira dinâmica é essa, é reconhecer com quem você está falando, aonde você está chegando, quem é esse ser. Se você tem noção de quem é esse ser, você vai largar de mão a repetição. Vai largar de mão a pequenez. Não aproveitar a dinâmica que essa oração tem para a tua alma, para o teu ser, para a tua completude. Você pode chegar diante dele e dizer, que nem a gente cantou aqui, Tu és santo. Tu és santo. Isaías tem, acho que no capítulo 5, capítulo 6, tem uma visão em que ele está diante do trono. E ele vê Deus. Ele olha e fala, ai de mim, que sou pecador, moro, vivo no meio de pecadores, e os meus olhos
viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele vai diante do Senhor dos Exércitos, numa visão. Mas Jesus, quando vem, e a Bíblia diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, lá no final da sua carreira terrena, tem um discípulo que precisa ver para crer, né? E quando ele vê, ele toca as feridas de Jesus e ele diz, agora eu creio. Jesus olha para ele, bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. É aquele que por fé toma a existência de Deus e a filiação em Deus. É isso que está sendo posto na oração do Pai Nosso. Você primeiro toma consciência de com quem você está falando. Você chega diante de Deus exaltando a Ele pelo que Ele é. Tu és santo. Tu és santo, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso traz o outro aspecto que é venha o teu reino, é o anseio pela vinda do reino, pelos valores do reino, de fazer a vontade de Deus na terra como ela é estabelecida no céu. O que isso traz para nós? Ela traz um aspecto de igualdade entre nós, porque se por um lado nós temos a visão de que a oração ela é uma manifestação da criatura para com seu Criador, ou seja, ela chega diante de Deus para falar e para ser ouvida, para ter este relacionamento. Num outro aspecto, ela iguala todo mundo, porque todo mundo tem a mesma forma para chegar diante de Deus. O arrependimento em Jesus Cristo e o sujeito vai orar e vai ser ouvido. E quanta gente que mesmo sem ter se arrependido e sem ter orado, ainda foi ouvida por Deus, porque alcançou misericórdia da parte de Deus. Deus igualou todo mundo. Não tem gente melhor, não tem gente pior. Mas vocês, filhos, quando orarem, vão ansiar, não numa ansiedade humana, no sentido de um desejo puro e simples, mas buscar para que a justiça de Deus, e não a tua, se estabeleça. E isso é uma necessidade que se manifesta no seguinte, nós entendermos que a justiça de Deus se manifesta pela palavra dele, mas não pela nossa interpretação do que seja a palavra dele. Entenderam? Já pararam para pensar? Né? Quando você vai ouvir muita gente, muitos pregadores ou muitas pessoas que exercem liderança no meio evangélico, e aí eu volto lá no início onde eu estava falando que eu não gosto de estabelecer 5 formas de fazer tal coisa, 10 maneiras de se chegar a Deus, 10 formas do Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, 15 maneiras de você andar plantando bananeira para Deus te abençoar. Porque as pessoas, quando elas exercem determinado tipo de liderança sobre as demais, elas tendem não somente a querer ensinar a palavra, mas elas passam também aquilo que elas entendem sobre a palavra. E aí cabe a ti a crítica. Crítica não no sentido de colocar em xeque o que o sujeito está falando por chegar, mas é jogar luz naquilo. Refletir. O que ele está falando visa trazer o reino. O que ele está falando encontra sintonia com as Escrituras. Pensem comigo. Estar em sintonia com as Escrituras não é a mesma coisa que estar em sintonia do que eu penso sobre as Escrituras ou do que você pensa sobre as Escrituras. Mas é estar diante de Deus, vendo o que Ele está falando para nós. Venha o teu reino, venham os teus valores. Quais são os valores? O valor do amor de Deus.
o valor da paz de Deus, em Deus e entre nós. Quer ver só uma coisa? Parênteses. Vocês viram aí, agora saiu da mídia, porque agora morreu o Roberto Campos, isso saiu da mídia, né? Eduardo, o que eu falei? Esse morreu faz tempo, né? Perdão. Eduardo. Morreu o Eduardo Campos e agora está ele na mídia. Mas até 2 semanas atrás, qual era o assunto do momento? Hã? Não. O internacional era os bombardeios de Israel a Gaza, né? E aí, Israel, então o país Israel, recebe mísseis de terroristas na faixa de Gaza, e aqueles mísseis não conseguem chegar a Israel porque eles têm um sistema de defesa que aniquila os mísseis no ar antes de chegar na terra. E aí, tem coisas assim que você às vezes está lá no Facebook e você está lendo e você não consegue imaginar como é que alguém chega àquela conclusão. Aí Israel devolve os ataques. Israel teve 50 mortos. Vai lá e matou 700. E aí tem gente que justifica aquilo, dizendo que não, Israel está exercendo o seu direito, né, de Estado soberano, se defendendo contra o terrorismo. 700 pessoas morreram. Aonde que está o valor do reino nisso? O que justifica isso? Por que eu estou falando isso? Porque muitos crentes justificam isso, acham que isso está certo. Não está certo. E quando eu digo que não está certo de um lado e não está certo do outro lado. Mas dentro do reino, eu não posso aceitar, pura e simplesmente, que pessoas sejam mortas por qualquer motivo que sejam, e dizer que isso era uma coisa natural. Não é. Isso é pecado. Não matarás, está escrito na Bíblia. Está lá. É o valor do reino. Eu não posso olhar para as pessoas e querer medi-las pelo seu poder aquisitivo. Porque diante do rei, eu sou igual. Eu sou igual. Então, nós precisamos pensar o texto bíblico a partir dele mesmo, e não a partir daquilo que eu penso sobre ele, para viver. E isso é muito perigoso no nosso dia a dia, naquilo que nós ouvimos, porque nós não paramos para notar, irmãos, a oração do Pai Nosso, a dinâmica da oração. Eu me achego diante de Deus para me relacionar com Ele, porque eu anseio por Ele. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, diz o salmista. Eu sou um ser sedento pelo meu Deus. Quando eu falo eu aqui, não estou querendo me referir a mim mesmo, mas estou querendo me referir ao crente. O crente é um ser sedento por Deus. Vocês estão hoje aqui, talvez ainda vocês não tenham se dado conta, né? Eu sempre elogio bastante quem vem à igreja no sábado à noite com entre 20 e 25 anos. Porque vocês têm muita coisa para fazer lá fora. Vocês têm muita coisa para fazer lá fora. Mas vocês escolhem estar aqui. E se vocês escolhem estar aqui, às vezes, vocês não estão se dando conta do porquê, efetivamente, porque vocês olham e, poxa, né? Vocês são irmãs, né? Poxa, minha irmã vem, eu também vou, né? O meu namorado quer ir, a minha namorada não, né? Mas a namorada está sempre assim, viu? Vamos lá para a igreja, né? Não, hoje eu não quero, não, vamos. Você é crente ou não é? O cara, né, vai dizer que não é. Vai, né? Não é assim? Você vai, né? Ou você tem as tuas amizades e aí você vem. Mas, querido, quando você chega aqui, você vem neste ajuntamento, a Bíblia chama isso, né? Quando é um ajunte de gente, a igreja.
Não é a Resgate, a instituição formada com um estatuto, mas são esses irmãos que estão aqui, que vieram cultuar o seu Deus. Erguer a sua voz para cantar, tu és santo. Erguer a sua voz para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, transforma a vida daqueles que me rodeiam. Senhor, vem e impele-nos, Senhor, para a tua vontade. Então, quando você lê isso, você leu esse texto de Mateus capítulo 6, você também, ao mesmo tempo, precisa ter noção do que está acontecendo à sua volta. Você se relaciona com Deus e você se relaciona com os irmãos. E você busca Deus nos irmãos. Por isso que a Bíblia diz para nós edificarmos uns aos outros. Já leram isso? Quando vos reunis, que seja para edificação. Amados, porque este é o sentido de toda a dinâmica dos nossos relacionamentos. O restante é plus, né? Temos o vídeo aqui, temos a música aqui, temos um som legal, né? Mas vocês já pararam para pensar que lá quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou a bomba lá com os discípulos, passou certo tempo, o cristianismo foi proibido de tal forma que eles eram obrigados a se reunir em catacumbas. Vocês sabem o que eram catacumbas? Todo mundo sabe o que eram catacumbas? Não, ninguém levantou a mão dizendo que não sabia, então eu vou explicar, né? Catacumbas eram os locais onde os romanos enterravam os seus mortos no subterrâneo. Então os cristãos, sem o vídeo, sem o microfoninho, sem violão, porque violão é lá de 1500, né? No máximo, uma batucadinha talvez tinha lá, tal. Eles se reuniam para louvar o Senhor. Se reuniam para dividir aquilo que Deus ministrava sobre eles. Dividir as verdades sobre Jesus. Vocês entendem? Se faltar a luz para nós, queridos, o sentido do ajuntamento permanece o mesmo. Porque o ajuntamento se dá por causa de Jesus. Ele é a causa. Ele é a causa. Amém? Eu venho por causa dele. Eu oro por causa dele. E eu tenho essa dinâmica nos meus relacionamentos por causa dele. Eu não oro porque eu quero obter coisas. Obter coisas é plus. Você ora e diz, seja feita a tua vontade, né? Eu confesso para vocês o seguinte, dizer, seja feita a tua vontade para mim, eu sempre fico antenado, né? Vai que ele me manda para o meio do Sudão. Já parou para pensar assim, seja feita a tua vontade, né? Vai que a vontade dele é o Sudão, né? Banho uma vez por semana, né? Teve um amigo nosso que trabalhava na VEG, aí ele foi para a China e a VEG mandou ele um contrato com uma empresa chinesa para abrir fabricar motores, sei lá o que, lá no Sudão. Aí ele disse que tinha que ficar no Sudão, tu tem que ficar no ar-condicionado 24 horas por dia, porque é insuportável. Então eles montavam tendas, onde nessas tendas eles acoplavam o ar-condicionado. Tinham que dormir com aquelas cercas, aqueles negócios para não vir mosquito, sabe? Então, lá era para não ir aranha, né? Bem legal, né? Isso que ele foi pela VEG. Se tu vai com um missionário, irmão, esquece a redinha e esquece o ar-condicionado, né? Vai gastar sola de sapato. Você vai ver o que é o negócio. Então, seja feita a tua vontade, é complicado. Você tem que estar. Se dá risada, quero ver se Deus te mandar para a Nigéria. Só que aí tu vai de coração, não é verdade?
Você para notar isso? Essa é a dinâmica do reino. É uma dinâmica de relacionamento puro. 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 Você não está se relacionando com um ser invisível que não existe. Você está se relacionando com um ser invisível que existe. Que responde às tuas orações. Que fala contigo. Amém? Então não pode perder de vista esse aspecto. Para a gente terminar. Nós somos, na oração, nós somos equânimes, né? Somos equalizados. Equalizado é bom, né? Meu irmão tinha um radinho de toca-fita de carro, ele tinha um Fusca. Alguém já teve um Fusca? Meu irmão teve um Fusca. Fusca é um carro legal. Quem nunca teve um Fusca deveria pensar em ter. É um carrinho legal. E ele lá no Fusca é legal porque a mecânica dele consiste em você ter um pedaço de arame e um alicate. Você faz tudo no Fusca. Não é verdade? Engenheiros, não é verdade? Né? Um Fusca, um arame e um alicate você resolve. Claro que não vai ter ar-condicionado nem direção hidráulica, mas enfim, o mundo não é perfeito. Né? Então, ele tinha um Fusquinha e ele pôs um rádio toca-fitas, porque estamos falando de 25 anos atrás, né? E lá tinha o equalizador. E meu irmão se achava muito boy, porque ele tinha aquele carro, né? E ele equalizava. E a oração é uma forma de Deus nos equalizar. Aonde que ele torna nós iguais? No perdão. Onde Jesus diz, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, Deus nos perdoa, porque eu perdoo. Legal? Estou vendo gente que não gostou, mas tudo bem. Né? Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Mais uma vez, Jesus vem e diz assim, olha, vocês são seres que são tentados. Ele equalizou todo mundo. Então você precisa rogar a Deus para que você não caia em tentação. E aí ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Amados, sem a dinâmica do perdão, entende? E o perdão tem outro aspecto, né? Também não pode ser fingido. Tem mais essa, né? Camarada, na igreja a gente desenvolve esses pecadinhos, vamos pôr assim. Não é assim? O sujeito deu aquela em você. Já viu? Sim, tu tá lá tocando, o cara do nada te deu uma pancada e você tá louco com o sujeito. Aí você vai se abrir com alguém, a primeira coisa que o cara diz é perdoa. Não, mas eu perdoo. Né? Perdoa, mas se o pescoço dele cair aqui, né? Não é assim? Não tem como ser um perdão fingido. Tem que perdoar. Não tem como ser um perdão de boca. Ele tem que ser um perdão prático. Um perdão que funcione. Nós muitas vezes gostamos, eu gosto bastante, de raciocinar sobre os textos bíblicos. E isso é legal. Muito bom. O Bíblia gosta mais que eu, né? O Samuel também. Chego lá e viajo naquilo. Às vezes eu vou assistir o Bíblia Talk e eu fico pensando, meu Deus do céu, esses caras aqui, como é que eles chegam nesse negócio aqui, né? Não, isso é o que eles fazem. Isso é o que eles fazem. Oh, é muito. Teologia é o nosso esporte, né? Quer ver o Samuel? Samuel, tu vai comer um negócio lá na casa dele, ele vai comer um negócio lá em casa.
vira e mexe, ele puxa um teólogo. Quer ver quando... Lembra aquele dia do Huckmacher? Jesus, não estava aqui então. Aquele dia do Huckmacher, eu fiquei imaginando, falei, meu Deus do céu. Da onde esse cara foi tirar esse troço? Porque não era só um negócio da música, ele explicou a música. E eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa, né? Fantástico isso. É uma coisa maravilhosa que Deus dá para a gente. Mas para prestar atenção. A Bíblia, quando você vai lê-la, ela é extremamente prática. Ela é um livro de práticas. Ela é um livro de ensino, mas mais do que isso, é um livro onde são ensinadas práticas diárias da vida. Né? Eu acho engraçado, uma cena que eu acho bem interessante que mostra isso, é quando Jesus está andando sobre o mar, né? Ele manda os discípulos na frente, e aí ele aparece lá andando sobre o mar. Andar sobre o mar deve ser muito bom, né? A gente já pensou assim, tá. Né? Os discípulos olham, né? Meu Deus, é um fantasma. Quem vem lá é um fantasma, né? E aí o pessoal, não, é Jesus. Não, se for Jesus, isso eu acho interessante. Se for Jesus, deixa eu ir até aí. O cara é louco. Aí Jesus diz para ele, então vem. Ele poderia dizer, vai você, Tiago. Ele diz, não, mas vai ele. Né? Tudo bem que ele dá uma afogadinha. Né? Mas ele vai para a prática, entende? E o texto, o que a Bíblia vem dizendo para a gente, é que o relacionamento com Deus é extremamente prático, queridos. A oração, ela é dinâmica. Dinâmica significa que ela não é parada. O relacionamento com Deus não é hermético, fechadinho. Ele é tão dinâmico quanto o teu relacionamento com o teu amigo, com a tua esposa, com o teu namorado, com os teus pais, com os teus filhos. Ele é tão dinâmico quanto. Você pode tornar pelas tuas limitações intelectuais, né, e humanas de maneira geral, você pode ficar impondo barreiras, estabelecer uma fórmula. Não. Quer ver engenheiro, né? O engenheiro, tu tem várias formas de fazer isso, ele quer fazer a maneira mais curta e mais efetiva. Então ele pode desenvolver uma forma de se relacionar com Deus hermeticamente, né? Aqui, eu vou cartesiana, né? Eu vou aqui, se eu virar um pouquinho não vai dar certo. O sujeito tentou lá, não deu certo, olha lá, está em pecado, não deu. Então eu vou assim, entendeu? Mas não. A dinâmica do relacionamento, ela é da vida cristã, da vida de oração, ela é extremamente viva. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Eu posso orar isso com muita vida. Mas eu posso orar isso de uma maneira extremamente chata. Dread deve ser uma forma de oração bem interessante. Ela está escondida, deve estar vermelha, que é uma coisa ali embaixo. Então, entende? Eu posso orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas eu posso encher aquilo de poesia. Eu posso encher isso de emoção. Eu posso encher isso de vida. Mas eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu estou diante de Deus. Estou diante do Senhor dos Exércitos. Pai nosso. Quando eu falo isso, eu fico pensando, meu Deus, o Criador dos céus e da terra me permite chamar de Pai. Aquele que não tem início e não tem fim.
né? Já leram as Crônicas de Nárnia? Nárnia é interessantíssimo quando você lê o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Tem um dado momento em que lá está lá o castor e a esposa e os meninos, né? Pedro, a Lúcia, a outra não lembro lá, Susana, e eles estão tentando correr da rainha e começam a ver que a neve, né? Aslan é a figura de Jesus, e naquele momento eles começam a ver que a neve está derretendo, né? E que ali fazia muito tempo que não havia verão em Nárnia, ou não havia primavera em Nárnia. E aí C.S. Lewis fala uma coisa linda que mostra essa compreensão de Jesus, onde ele fala, olha, a neve está derretendo, Aslan está chegando. Isso é uma forma poética de ver o Senhor Jesus. Porque ele está falando, quando ele se refere a Aslan, ele se refere a Jesus. Então, veja, querido, quando Jesus chega no nosso coração, ele derrete esse inverno. É isso que ele está falando. Nós temos muita coisa boa que Deus pôs para nós usarmos nas nossas orações. Mas nós queremos fórmula. Nós queremos a maneira correta. Nós não chegamos, né? Maneira correta. Tem umas coisinhas que são muito estúpidas. Maneira correta de se achegar diante daquele que sabe que eu vou me achegar diante dele, tentando uma maneira correta de falar com ele. Já pararam para pensar nisso? E ele deu poesia para eu chegar diante dele. E ele deu cântico para eu chegar diante dele. E ele deu balé para chegar diante dele. E ele deu literatura para chegar diante dele. Quando você olha a oração do Pai Nosso, e ele dizendo, olha, não finjam. Não sejam como os hipócritas. Ele diz, gente, venham a mim. Venham como vocês são. Usem o que vocês têm, que eu dei para vocês, para se chegar diante de mim. Se é canto, canto. Se é dança, dança. Se é escrever, escrevendo. Mas venha ter essa coisa viva. E não chata, hermética, mas dinâmica. Amém?